Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje iniciamos a nossa sexta aula da disciplina de centro cirúrgico, né? Conforme eu tinha conversado com vocês, alguns conteúdos afins que estavam na nossa pauta, no nosso plano de ensino, eu fui redistribuindo ao longo do cronograma. E uma desses conteúdos era a limpeza do centro cirúrgico. Então, hoje, já que nós vamos falar de controle de infecção, uso de antissépticos, também vou falar com vocês sobre a limpeza do centro cirúrgico, que é muito importante, tão importante quanto a realização do procedimento. A limpeza do centro cirúrgico, pois é através dessa que evita a transmissão de infecções, né, e de agravamentos de saúde. Depois, então a gente vai trabalhar agora primeiro a aula, e depois nós temos a apresentação dos trabalhos pelo Meet, né? Vamos lá. Limpeza recomendada do centro cirúrgico. As superfícies contaminadas podem servir de reservatório de agentes patógenos, mas normalmente essas áreas não estão associadas diretamente à transmissão de infecções para profissionais da área da saúde ou para pacientes. A transferência de micro-organismos para a superfície ocorre pelo contato de mãos com fase externa de móveis e equipamentos, e mesmo com a diminuição desses impactos por meio de higiene das mãos, a realização da limpeza e da desinfecção das superfícies é fundamental para a redução da incidência de infecções. Então, como falou, a bactéria parada no objeto ela não vai levar infecção. Quem leva a infecção transmite através da mão, a gente vai ter aquele contato e vai transmitir, né? Mas a gente tem que fazer a limpeza, a desinfecção, para quê? Para evitar que a gente fique entrando em contato e transmitindo de um para o outro. Eu acho que mais do que nunca a gente tem tido exemplos vivos disso e vocês mais do que nunca têm assimilado essa questão de transmissão, né? Que agora a gente está aqui com o novo coronavírus e a gente sabe que é altamente transmissível e que ele está nos objetos e que ele está em todos os lugares, que tem que fazer limpeza de tudo, higiene das mãos, né? Mas o principal transporte de vírus e bactérias é o ser humano e principalmente as mãos. Por isso, tanto do uso do álcool gel nos dias atuais, né? Então, pessoal, a limpeza recomendada no centro cirúrgico, limpeza consiste na remoção por meios mecânicos ou físicos de sujidades depositadas na superfície inerente, que consiste em um suporte físico e nutritivo para os micro-organismos. Trata-se de um elemento primário e eficaz como medida de controle para interromper a cadeia epidemiológica das infecções. Então, a limpeza é a remoção, né? Por meio mecânico, que é por meio das próprias mãos, né? E por meios físicos, que é através da transformação física, né? Do calor ou frio, né? Por meio de algum que venha fazer essa transformação física para limpeza. Daí eu penso, meu Deus, eu estou fazendo um curso técnico de enfermagem, por que é que eu tenho que saber de limpeza do centro cirúrgico, né? Primeiro, porque a gente está tratando de controle de infecção, e a única forma de controle de infecção é a limpeza. E segundo, porque quem cuida da limpeza não é só a higiene, mas a enfermagem também. Desinfecção de equipamentos, esterilização de equipamentos, limpeza de bancadas e tudo, é a enfermagem, não é o pessoal da higiene. Então, por isso que a gente tem que entender sobre limpeza sim, porque é a gente que vai realizar, tá, pessoal? E foi alguém que inventou isso? Alguém, por estudos, né,
Então, foi demonstrado que é necessária a limpeza e higiene e ela é regulamentada através da RDC 50 de 2002, que reconhece que há características ambientais dos estabelecimentos de saúde que auxiliam as estratégias contra a transmissão de infecções hospitalares, as quais se referem à localização da instituição, ao zoneamento de seus ambientes funcionais, segundo sua sensibilidade de risco de transmissão. Então, a RDC ela é a lei regulamentadora de muita coisa que acontece dentro do hospital. Tem a RDC 50, né? E dentre essas, ela reconhece as características ambientais, né? Então, ela é uma regulamentadora que traz sobre as questões de higiene, limpeza, sobre estratégias, né? Ela reconhece estratégias, né, que auxiliam nas estratégias para controle dessas infecções. Então, elas trazem lá na normativa dela, né, sobre essa, até como vocês podem ver aqui, sobre até mesmo a localização da instituição ao zonamento de seus ambientes funcionais. O que quer falar sobre esses ambientes funcionais, pessoal? Ela mapeia, então, como área, mapeia e classifica como áreas restritas, como áreas críticas, semicríticas e não críticas. Então, isso se refere às características ambientais para o controle da infecção. A área crítica é onde é a maior, a gente já vai estudar, né, onde é a maior possibilidade de infecção, semicrítica diminui, né, a questão da transmissão da infecção, e a não crítica que são lugares que não tem tanto risco, né. Então, é trazido dentro da RDC 50. E isso também, essa classificação também existe no hospital e dentro do próprio centro cirúrgico. Então, como a gente falou lá, conforme a RDC 50, então a gente existem as classificações área crítica, área semicrítica e não crítica. A área crítica, que inclui ambientes nos quais existe probabilidade aumentada de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco enquanto pacientes imunodeprimidos. Então, aqui, a gente já vinha falando sobre a questão do centro cirúrgico ele ser uma área crítica, porque lá existem procedimentos invasivos, né, que podem aumentar a transmissão de infecção, e também é onde a gente, um exemplo, a oncologia, ela é um lugar onde existe paciente imunodeprimido, então ela é uma área crítica também, porque ela pode aumentar a transmissão da infecção, e é por isso que os pacientes oncológicos com mais hereditários ficam em isolamento. As áreas semicríticas, ou seja, todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e afecções não infecciosas. Aqui as áreas semicríticas são as enfermarias mesmo, né? São os postos de internação normal. E áreas não críticas são todos os demais compartimentos dos estabelecimentos essenciais de saúde, não ocupados por pacientes, ou nos quais não se realizam procedimentos de risco. Então, a área não crítica é os corredores, é todos os outros postos de enfermagem, é todos os outros espaços, né? Ok? E quando eu falar aqui, pessoal, em questões de dentro do centro cirúrgico, em área crítica e área semicrítica, a gente pode considerar o quê? A área crítica, a sala do centro cirúrgico, a sala cirúrgica, a área semicrítica, na recuperação, né? E áreas não críticas é nos outros locais do centro cirúrgico, ok? A limpeza de manutenção de áreas não restritas e semi-restritas. A manutenção dessas áreas é o procedimento de limpeza comum, com o uso de água, sabão, desinfetante, conforme recomendado pelo CCH da instituição. Lembrando que tem produtos de uso hospitalar, né? Deve ser realizado pelo menos uma vez a cada plantão ou sempre que for necessário pelo funcionário do serviço de higiene, sempre com o uso de equipamentos de
segurança adequados, né, pessoal? Limpeza das áreas restritas, que seria o nosso centro cirúrgico, né? Recomenda-se a limpeza e a desinfecção diária das áreas restritas, o que deve ser feito pelo funcionário do serviço de higiene com EPIs apropriados, lembrando sempre dos EPIs, né? Uso de máscaras, luvas, calçado adequado, fechado, impermeável, antiaderente, né? A sala de operação requer diferentes tipos de limpeza, a depender de sua utilização ou não. Aqui a gente vai conversar. Eu já vi em algumas situações citando para vocês sobre limpeza terminal, limpeza rotina, né? Mas aqui estamos falando no ato em si, vamos esclarecer bem. Então, sala de operação. O que é uma limpeza terminal, pessoal? Trata-se de um processo de limpeza ou desinfecção que tem por objetivo a redução de sujidade e da população de microbiana, de modo a diminuir a possibilidade de contaminação ambiental. Aplica-se a superfícies horizontais e verticais, devendo ser realizado diariamente após o término do último procedimento cirúrgico. Horizontais e verticais seriam horizontais, que por cima de bancadas, tudo, e verticais, que seriam as paredes e também os pés das mesas auxiliares, a limpeza, a desinfecção de todos os materiais que existem dentro da sala, paredes e materiais, tá, pessoal? Limpeza terminal. A limpeza precisa começar do local mais limpo para o mais sujo, como sempre, todo o critério, né? Não levar a contaminação do sujo para o mais limpo. Ou seja, do teto, passando pela parte das portas até o chão. E cabe ao funcionário de serviço de higiene sempre com emprego de EPIs adequado. Então, limpeza de tetos, paredes, portas é serviço da higiene do chão, né? A limpeza da mobiliária, os focos e o equipamento, a exemplo de monitores, aparelhos de anestesia e a mesa cirúrgica, tem que ser limpos pelos funcionários da enfermagem. Por isso que a gente precisa falar sobre limpeza, pessoal. Igualmente com o uso de EPIs. É necessário iniciar a limpeza da sala de operação após a retirada do material sujo, que seriam os lixos e a rouparia, né, os campos, o material utilizado na cirurgia, retirada dos instrumentais, né, utilizados, incluindo a roupa e o lixo. Pessoal, aqui ele fala, preconiza essa limpeza terminal do teto ao chão, ao término do final do dia de cirurgia. Mas é muito difícil a gente manter essa rotina. Então, uma limpeza terminal de um hospital, um exemplo assim, onde não são feitas cirurgias contaminadas, onde são cirurgias limpas, ela pode ser feita uma vez por semana. Claro que se tiver por um acaso acontecer alguma cirurgia contaminada, cirurgia suja, daí tem que fazer a limpeza terminal. Então, ou às vezes a gente organiza a escala de cirurgias e deixa essa cirurgia por último para no final ser feita a limpeza. Em caso de cirurgia de emergência que não tiver o que fazer, a gente vai fazer a cirurgia, o horário que for, e depois vai ter que fechar a sala para limpeza, tá? Aqui nós temos a descrição do procedimento, não vamos ter a ler para vocês, depois eu vou mandar o material e vocês lerem, tá? Limpeza preparatória, pessoal. Recomenda-se que a limpeza preparatória seja feita por funcionários da enfermagem, com o uso de EPI sempre, né? Pouco tempo antes do início da montagem da sala primeira cirurgia do dia. Essa limpeza preparatória é uma desinfecção feita com álcool 70, né? Que é somente a limpeza das bancadas, limpeza da mesa cirúrgica, limpeza do monitor, né? Se o local estiver sem uso por mais de 12 horas, indicação de remover com álcool 50%.
partículas de poeira e mobília, equipamentos de superfícies horizontais. Por exemplo, assim, então assim, eu vou ter que fazer cada cirurgia, sai de uma, passo para outra, não. Se você limpou no final da cirurgia anterior, do dia anterior, e foi a última cirurgia foi de 5, 6 da tarde, 7 horas da noite, e o nosso centro cirúrgico começa a funcionar no outro dia, a gente limpou, tá limpado, nem aqui fala 12 horas. Mais de 12 horas do centro cirúrgico parado, antes do início da primeira cirurgia, a gente tem que fazer toda essa desinfecção, essa limpeza com álcool 70, tá? E é claro que de uma cirurgia para outra, a gente sempre vai fazer isso também, né, pessoal? Tira o paciente da mesa cirúrgica, tira a roupa da mesa cirúrgica, os campos, a gente vai fazer uma desinfecção, uma limpeza, né? Limpa as bancadas, limpa, né, tudo para começar o próximo montagem de mesa para o próximo procedimento. Sempre de luvas e após cada limpeza despreza as luvas, né, pessoal? E também desprezar o pano, a compressa que vocês utilizarem, não fica sempre utilizando a mesma. Ok? Limpeza operatória. Então, o que é, pessoal? A limpeza operatória é efetuada pelo funcionário da enfermagem, com o uso de EPIs apropriados, né, como a gente vem conversando sempre, durante o procedimento cirúrgico. Quando ocorre a contaminação do chão com matéria orgânica, quando há presença de resíduos, quando acontece queda de material. Então, isso geralmente é durante o procedimento cirúrgico, como ele falou, né? Respingou sangue no chão. A gente não vai deixar aquele sangue no chão e vai ficar pisoteando por cima, porque ele é o meio de crescer micro-organismos. Eu vou pegar, calçar uma luva, pegar um produto e vou lá e vou fazer essa limpeza. Caiu o instrumental no chão, eu vou juntar o instrumental, colocar na caixa separada de materiais sujos e vou fazer a limpeza. Isso é limpeza operatória, quem faz é o circulante da sala, né, pessoal? Aqui tem a descrição do procedimento: remover o excesso de materiais orgânicos com papel absorvente e descartá-los, eliminar a sujidade residual com um pano limpo, embebido com água e sabão e secar a área, aplicar desinfetante no local com a matéria. Então, usa-se álcool 70, alguns hospitais têm padronizado Incidin, o uso de Incidin, né? Daí usa o produto preconizado pelo hospital. Deixar por pés limpos na sala, caso seja necessário trocá-los, para evitar disseminação de matérias orgânicas pelo ambiente e pelo centro cirúrgico. E por que é que vai ser a enfermagem que vai fazer isso? Porque o pessoal da higiene, justamente, ele lida com limpeza de todas as salas, e ali nós estamos com um procedimento em curso, então há um risco de infecção, então tem que ter uma entrada restrita de pessoas ali. Então eu não vou colocar o meu funcionário da higiene lá para juntar 3, 4, 5 pingos de sangue no chão. Quem vai fazer o circulante da sala é a enfermagem, para diminuir a circulação de pessoas dentro da sala cirúrgica e também para diminuir o risco de infecção. Limpeza concorrente. A limpeza concorrente deve ser feita após o término de uma cirurgia e antes do início da outra para a remoção de sujidades e materiais orgânicos, em mobiliário e equipamentos de superfície. Isso eu já adiantei antes para vocês lá, né? Os funcionários da enfermagem do serviço de higiene precisam utilizar EPIs adequados para tal procedimento. Por que a gente tanto fala do uso de EPIs, gente? Porque vocês estão se formando agora, mas quem vive quem já trabalha dentro do ambiente hospitalar sabe o quanto o povo era negligente quanto à questão do uso de EPIs. Agora tá todo mundo andando pianinho, porque agora é um risco extremo, né? Mas na verdade, os cuidados que a gente está tomando agora sempre tinham que ser tomados, o uso de luvas, o uso de máscara. Mas assim, até que não doa no lombo das pessoas, as pessoas não aprendem e a gente tem que ficar falando o tempo inteiro. Então a limpeza concorrente foi o que eu já dei uma adiantadinha para vocês lá antes, né?
Terminou o procedimento, eu vou limpar a minha mesa cirúrgica, eu vou limpar as bancadas com o produto. O pessoal da higiene, então, entra para dentro da sala, limpa o chão, retira o lixo, retira a roupa. Cada vez que termina a cirurgia, por mais que vocês achem que a sala esteja limpa, tem de ser feito isso, tá? Retirada do lixo, retirada da rouparia, do hamper de roupa e limpeza do chão e limpeza das bancadas, tá bom? Ok? Sala pré-operatória, sala DRPA, a limpeza diária. A limpeza diária deve ser efetuada após o término do atendimento ao último paciente. Sempre o local mais limpo para o mais sujo. A estrutura física tem de ser limpa pelo funcionário de serviço de higiene e o mobiliário e leitos de equipamentos ficam a cargo dos funcionários da enfermagem. O uso de EPIs apropriados pelos trabalhadores é indispensável. Claro que de um paciente para outro paciente, a gente vai trocar a cama, desinfectar a cama e limpar os cabos do monitor, né? Organizar para receber outro paciente. E ao final do procedimento, ao final do dia, a gente vai deixar bancadas limpas, mesas limpas, tudo organizadinho para o próximo dia. Reposição dos fluxos, troca dos fluxômetros, troca dos látex, das paredes, tudo certinho para o outro dia, ok? Limpeza concorrente, então, a gente já conversou, né? Limpar a mobília, acessórios e equipamentos ao leito ao paciente com álcool 70%, ou Incidin, né? Limpeza semanal, procedimento de assemelha-se à limpeza diária, sendo acrescida a rotina de higiene de vidros, cortinas ou biombos, de limpeza terminal das estruturas do leito. Na limpeza semanal, então, além de eu limpar do teto ao chão, portas, tudo, a gente limpa vidros, a gente remove vidros de respiração, a gente limpa as cortinas de sala de RPA, a gente faz um faxinão, o nosso faxinão de sexta-feira das casas, né? Manuseio materiais perfurocortantes, pessoal, muito cuidado sempre. É de dever da enfermagem cuidar dos perfurocortantes. Na mesa cirúrgica é dever do instrumentador e do cirurgião, né? Porque ocorrem muitos acidentes com o pessoal da higiene por falta de cuidado de materiais perfurocortantes. É fundamental manusear os materiais perfurocortantes com atenção e desprezá-los em recipientes próprios, rígidos, impermeáveis que possam ser lacrados após o uso. Não recatar agulhas, desprezar o conjunto de agulhas e seringas. Aqui, pessoal, depende do Decarpax utilizado. Lá, na realidade que eu trabalhava, o Decarpax ele era de plástico e ele tinha uma forma de acoplar a seringa e desconectar a agulha. E daí a seringa ia no contaminado e no pérfuro usava só as agulhas mesmo. Os Decarpax utilizados de caixinha, a gente não desconecta a agulha. Jogava o seringa e tudo fora, né? Substituir o recipiente quando ele estiver no limite, né? Lacrar, assinar. Não manusear diretamente bisturis e agulhas de sutura utilizando uma pinça para descartar. Então, pessoal, essa foi a questão que eu falei para vocês sobre limpeza e higiene. Uma coisa que também é utilizada na limpeza terminal, semanal ou na limpeza terminal
é o uso de clorexidina desgermante para fazer a esfrega da mobília, tá? Para fazer a esfrega das mesas auxiliares, mesas instrumentais, em cima da superfície é feito toda com desgermante. A gente desgerma com pano, compressa a água e depois limpa. Antigamente, bem antigamente, eram usados sapólio, mas devido ao residual que ele fica na mobília, o sapólio caiu em desuso, tá? Então a gente acaba usando a clorexidina desgermante, ok? Agora a gente entra na questão do uso dos antissépticos, né? Então, que também é a apresentação dos trabalhos nossos no dia de hoje. Os antissépticos, eles foram um grande avanço também, uma grande descoberta, um grande avanço na ciência, a diminuição da microbiota e controle da infecção, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre os antissépticos agora, uma pincelada, uma introdução para vocês, para depois nos apresentar os trabalhos. Por que eu fiz os trabalhos para vocês, pessoal? Porque às vezes a gente acaba usando de forma mecânica. A clorexidina alcosa, clorexidina desgermante, clorexidina alcoólica, clorexidina iodo, polvidina, não sei o que. A gente às vezes nem para pensar por que cada um existe, né? O médico pediu isso, pediu aquilo, tá prescrito no POP operacional padrão assim, mas nunca a gente, né, detalhou isso. E vocês vão ver a importância e a diferença desses produtos, tá, pessoal? Então, a antissepsia é um processo de eliminação ou inibição do crescimento dos micro-organismos na pele ou em outros tecidos vivos. É realizada através de antissépticos, que são formulações hipoalergênicas e baixa causticidade. Então, causticidade aqui é a soda mesmo, que a gente propriamente usa para limpeza, né? Produto químico. E os antissépticos, eles têm poder, então, de antissepsia, de limpeza, com a diminuição desse produto. O sabão tem soda cáustica, o sabonete tem soda cáustica, né? E o antisséptico, ele tem uma baixa causticidade. Teoricamente, é para ser hipoalergênicas, mas cada vida é uma vida, e às vezes a gente tem pacientes que fazem alergia sim. Por isso que sempre tem que prestar muita atenção quando está fazendo o uso dos antissépticos. Os antissépticos podem ser classificados como agentes bactericidas devido à sua capacidade de destruir as bactérias nas formas vegetativas ou como agentes bacteriostáticos, quando apenas inibem o crescimento desses micro-organismos. Então, os antissépticos são considerados bactericidas, né? O FDA propõe o uso do termo antissépticos para identificar os produtos classificados como preparo pré-operatório de pele de pacientes, antisséptico né? Anti alguma coisa para inibir o processo, né, de proliferação das bactérias, né? Preparo pré-operatório da pele do paciente, então por isso que eles são chamados de antissépticos, porque eles são usados antes desses procedimentos para evitar a proliferação dos bichinhos, né? Degeneração das mãos e antebraços, no caso de procedimentos cirúrgicos, né, procedimentos invasivos, produto para lavagem das mãos dos profissionais da saúde. Quando a gente fala que em antisséptico, tem até os sabonetes antissépticos agora vendo no mercado, né? Que na verdade, como foi falado, ele é um termo para produtos, né? Ele é um termo para identificar esse produto que inibe alguma coisa. A seleção de um antisséptico deve ser considerada algumas prioridades e requisitos. Por isso, tantos tipos de antissépticos, né?
Por isso que a gente tem que entender de cada um. Amplo aspecto de ação, com ação genicida sobre os micro-organismos e micro-organismos resistentes e transitórios. Então, pessoal, assim como antibióticos, a gente tem que escolher aquele que atinge tal tipo de micro-organismos, os antissépticos também são assim. Por isso, eles têm alguns requisitos. A ação rápida, com efeito germicida no menor tempo possível, dentro de 15 segundos ou em uma única lavagem das mãos. Efeito residual, que propicia a ação do antisséptico por várias horas após a aplicação do produto. Efeito acumulativo, que produza aumento da atividade de germicida depois de sucessivas aplicações. Esta característica é especialmente desejável para antissépticos utilizados na lavagem das mãos. Então, por isso, cada antisséptico, por isso a escolha do antisséptico, ele leva em critérios tudo isso, a ação, o tempo de ação, o efeito residual, o acumulativo, né? Então é baseado nisso que é feita a seleção do antisséptico para ser utilizado. Baixa toxicidade, que o produto não causa irritação nem sensibilização da pele pelo uso de repetido e não absorção sistêmica. Baixa inativação por matéria orgânica, que a ação germicida não seja afetada pela presença de sangue, secreção purulenta ou sujidade. Ele continue sendo um antisséptico, né? Que ele não vire perfume, no caso, quando ele entra em contato com um material orgânico. Aqui da baixa toxicidade, um exemplo é a própria uso na mucosa, um exemplo na mucosa da vagina, quando a gente vai sondar, a gente não pode usar uma clorexidina alcoólica, né? Por causa da irritação e da sensibilidade. A gente vai usar uma clorexidina, a gente vai fazer uma degermação com a clorexidina degermante antes do procedimento e durante o procedimento a gente vai usar a clorexidina aquosa. Por que não se usa mais o PVP e o iodo? Por causa da ação residual. Eu dando esses exemplos para vocês vão simulando o que a gente conversou lá antes sobre a seleção dos antissépticos, né? Ser estável e não corrosivo, odor agradável e boa aceitação pelo usuário, custo acessível e disponibilidade no mercado local, veiculação funcional em dispensadores ou embalagens de pronto uso. Aqui é mais ou menos que auto-explicativo, né? A formulação dos antissépticos podem ser degermantes quando associados ao sabão, veículo detergente, tópico quando vinculado ao aquoso e tintura quando em vínculo alcoólico é tintura. Então, degermante é vinculado a detergente, tópico a água e tintura quando é em álcool. Aqui, pessoal, bem rapidinho, eu trago uma tabelinha para vocês de forma reduzida. Vocês vão apresentar para mim a descrição de cada produto, né? Mas aqui eu trago de forma bem resumidinha para vocês no que eles são utilizados, tá? Álcool 70%, a higienização do cordão umbilical na antisepsia de pele para punção venosa e para coleta de sangue arterial ou venoso, e no cuidados com fixadores externos. Pessoal, pessoas aderindo no UTI não usar mais o álcool 70 para punção venosa, e sim a clorexidina alcoólica, que evita queimaduras e irritabilidade na pele dos bebezinhos. Solução alcoólica clorexidina 5%, antisepsia complementar da pele no campo operatório, curativo acesso venoso central, procedimentos invasivos, passagem de catéteres venosos centrais, drenagem de tórax, toraxentese, biópsias, paracentese, punção lombar.
Então ele é usado, a solução alcoólica de clorexidina, ele é um antisséptico, ele é mais forte, é outra apresentação do que a alcoólica, né? E ele é usado também para vários procedimentos. A clorexidina é degermante, então ela é vinculada a um detergente, como a gente já conversou, higienização das mãos e áreas de internação, antes de procedimentos invasivos, degermação da pele nos procedimentos cirúrgicos, banhos de RN infectados, pacientes em pré-operatórios e cirurgias cardíacas, implantes de próteses ortopédicas e pacientes queimados. A clorexidina degermante, geralmente ela é feita uma degermação da microbiota da pele lavada, então como ela tem sabão, né? Ela é lavada a pele, daí removido com compressa estéril com procedimento cirúrgico. Depois a gente usa a outra clorexidina aquosa ou a alcoólica para passar de novo, daí para fazer o corte. Ela é um detergente, então como se tem para vocês, ela está sendo utilizada até para limpeza dos materiais, dos bancadas, equipamentos cirúrgicos, né? Solução aquosa de clorexidina. Né? Então, como eu falei, como a gente vem estudando, para cada local, para cada tipo de microorganismo, para cada tipo de pele, ela tem a indicação. Então, né? A clorexidina aquosa, então é 0,2%. A aquosa, pessoal, ela é usada também para bochechos, né? Por causa da mucosa. Ela é um excelente antisséptico bucal. Né? Mesma indicação da PVP tópico, exceto em cirurgias oftalmológicas e da otorrinolaringologia. Né? Cirurgias oftalmológicas tem que ser com PVPI, não por causa não pode ser com clorexidina, tá? E nem otorrinolaringologia também. Será instituída futuramente no aqui fala isso, pessoal, porque eu tirei esse texto do protocolo operacional padrão dos hospitais federais, tá? E lá no Hospital Federal lá, ele não, esse não tá padronizado ainda o uso do PVP tópico. Então aqui eles estão falando, né, para oftalmologia, terminologia, o PVP tópico. A solução aquosa do Provedine, 10% ou 1% do iodo livre, a antisepsia para cateterismo vesical, é utilizada também para complementar os procedimentos invasivos em RN inflamatórios extremos, onde existe o risco de queimaduras químicas com o uso de soluções alcoólicas. Mas o Provedine, gente, já está em desuso por causa do iodo, tá? Mas tem bastante locais que usam ele. O álcool em gel, o nosso famoso álcool em gel, nosso toque da balada, né? Então, higienização das mãos quando as mesmas não estiverem visivelmente sujas. Então, ele é para fazer uma antisepsia quando a mão está limpa. Quando a mão tem sujidade visível, tem que lavar com sabão. Não adianta eu estar com a mão suja de barro e vai passar um álcool gel para comer. Não, eu tenho que lavar minha mão. Importante também, o álcool gel ele é usado para antisepsia no hospital para controle, melhor do que hospitalar, se determina que seja lavada a mão com água e sabão e depois passado o álcool gel como um antisséptico. Agora está sendo usado o álcool gel como substituto quando eu não posso lavar a mão, né? Então por isso que se recomenda levar o álcool gel junto e daí, já que eu não tenho acesso a torneira, água e sabão, eu limpo, faço a desinfecção dos mãos com álcool gel. Mas lembrando que o residual dele, né, a gelatina dele lá, também embaixo de anéis, adornos, com o tempo, ela perde a sua função de antissepsia e ela pode virar residual. Então é importante que a cada 5, 6 vezes, isso tem literaturas que trazem, tá, pessoal? Que a cada 5, 6 vezes do uso do álcool gel, se preconize uma lavagem das mãos, tá? Ao menos uma lavagem das mãos, tá bom? Para ficar assim um controle eficaz de micro-organismos.
O álcool etílico hidratado 96%, né, o álcool absoluto, então ele é mais utilizado ao que, pessoal? Quando a gente faz, aqui fala em fixação de lâminas utilizadas pela equipe de cirurgia torácica e pelo laboratório de patologia clínica e patologia cirúrgica. Quando a gente faz a coleta do preventivo, o fixador é álcool 96%. Quando eu faço a amostra em alguma lâmina, o fixador é o álcool 96%. Então ele é usado para isso. Ele não é considerado um antisséptico. Ok? Beleza? Ele só é utilizado. Por que, pessoal? Porque a gente tem álcool em casa, o que a gente tem em casa tem questão de 46%, 54%. Ele. E a gente acha que está fazendo milagre. Na verdade, ele não. Ele não faz milagre, né? Porque ele é só. Ele não é um antisséptico, ele não tem eficácia contra matar micro-organismos, tá bom, pessoal? O álcool de casa mesmo é para tacar fogo nas coisas, para fazer sabão de álcool, detergente, mas não para usar como antisséptico. Álcool antisséptico é 70%, por causa da concentração dele, ok? Agora vamos à apresentação dos trabalhos, já dei uma adiantada para vocês, uma pincelada. Vamos lá. Vamos nos estender um pouco novamente e concluir essa parte do episódio 7.